Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao lançamento da plataforma do Fórum Transporte Sustentável. E eu estou aqui com Joyce Bessa, que é vice-presidente de ESG da NTC e Logística. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Obrigada, Aline. Para mim é um prazer estar aqui representando a NTC e um pedaço, muito grande aí do transporte. E, além da NTC, você está à frente da Transjordano, da transportadora Transjordano, o que vai enriquecer bastante o nosso bate-papo aqui sobre sustentabilidade. E, para começar, eu queria que você contasse um pouco sobre esse comitê de ESG da NTC. Bom, primeiro eu vou contar como é que surgiu essa parte de ESG na NTC. É a primeira vez que tem uma vice-presidente de ESG na NTC. A NTC entendeu, junto com o novo presidente, que é o Eduardo Rebuzzi, a importância desse tema para o transporte. E aí ele me convidou para fazer parte disso, para tomar frente e, claro, para desenvolver toda essa pauta de ESG na NTC. A gente já sabe que as transportadoras fazem muito de ESG, e muitas não comunicam, muitas acham que fazem pouco, mas quando você começa a explorar, e acho que esse vai ser a minha grande pauta aqui, você começa a ver que as transportadoras já produzem muito disso. E aí ele falou, Joyce, você topa? Eu falei, top, é uma pauta que eu já coordeno na Transjordano, né? Então, para mim, será um prazer contribuir aqui. E aí, não olhar só para a Transjordano, né? Na NTC, a gente olha para todas as empresas associadas da associação. Então, vou falar um pouquinho do programa que a gente fez e o que a gente já implementou. Mas me conta, hoje nesse comitê, quantas empresas tem? Você falou algo bem interessante que muitas acham que não faziam o suficiente, mas fazem. O que você descobriu quando você assumiu esse comitê? Bom, primeira coisa, minha proposta é levar algo concreto para essas transportadoras. Então, eu fui pesquisar no mercado o que daria para elas fazerem. O que acontece hoje, né, Aline? A gente sabe que os embarcadores, os nossos clientes pedem. Você tem um relatório de sustentabilidade? Você tem sua matriz de materialidade? E aí as transportadoras falam, não tenho. E ela precisa ter algo. E aí a gente conseguiu buscar uma plataforma, que foi uma parceria com a Domani Global, uma plataforma que já está em mais de 6 empresas da associação, onde é pago um valor mensal baixo. Estou falando em R$300, alguma coisa assim, mensal, para você imputar todos os seus dados ali e ter algo concreto para entregar para o cliente. Isso é muito Então, legal. exatamente, que é tirar de ESG ser uma coisa muito grande e ir para uma coisa prática. Então, a gente conseguiu fazer essa parceria. Começou foi em novembro que a gente deu o primeiro start, o lançamento oficial dela, e aí a gente está angariando as empresas para entrar. Está tendo uma repercussão muito boa. Tive um caso de uma transportadora do Sul que precisava enviar um relatório para um cliente e conseguiu fazer a parceria com eles mensal e mais um valor de consultoria baixo, que já é valores fechados com a NTC, e entregou para o cliente. E aí que eu te digo que quando a transportadora começa a preencher o que ela faz, ela vê que ela já faz muita coisa. E não tinha ideia do que fazer. Por exemplo, a telemetria, se você for ver, ela acaba sendo uma parte do do environment, do meio ambiente. Porque se você tem uma telemetria, você faz com que os caminhões e que os motoristas gastem menos combustível. Com isso, é menos emissão de CO2. Então, a gente trouxe algo prático para eles. Particularmente, eu fiquei muito feliz porque está repercutindo no dia a dia do pequeno e do médio transportador. Então, a gente conseguiu entregar algo tanto para o pequeno e até para o grande. Por exemplo, as grandes empresas já têm, a Transjordano já tem o relatório de sustentabilidade, já tem a matriz de materialidade. Mas as empresas pequenas e médias não têm e sentiam falta disso. Então, a gente conseguiu entregar isso. E o que se fala muito é que daqui para frente a pressão para entregar esses relatórios ela vai ser cada vez maior, né? E aí é uma forma de preparar, sobretudo, esses pequenos e médios para o que está por vir. É isso mesmo? Exatamente isso. Por exemplo, a Transjordano, com todo o tamanho dela, ela também teve um desafio grande que era: a gente tem muita coisa, mas cadê os dados? Onde estão armazenados? Cadê as fotos? Tudo tem que ter comprovação. Né? A consultoria pede, comprova que você fez isso, comprova que você fez aquilo. Então, também nos ensina a criar uma didática para que, ano a ano, você tenha um acompanhamento. Então, os clientes, os embarcadores estão cobrando, fato. Não tem como fugir disso. Não tem como. Não vou entrar na seara se o cliente pratica ESG ou não, porque daí é uma outra pauta. Sim. Mas a nossa pauta aqui as coisas estão acontecendo e aí a transportadora tem
duas coisas que ela pode fazer. Eu estou vendo tudo acontecer e ok? Ou eu vou entrar nessa agora. E a partir de janeiro de 2027, já tem uma lei que vai entrar e que as transportadoras até 100 veículos, mais ou menos 100 veículos, Até tá? 100 veículos. Porque é de acordo com a emissão de toneladas de CO2, mas pelo parâmetro até 100 veículos, elas têm que somente informar as suas emissões. E mais de 100 veículos, você tem que informar e reduzir. E se você não reduzir, você vai ter uma penalidade, uma multa. E aí, olhando para o Brasil, olhando para tudo isso, é importante que as transportadoras, querendo ou não, comecem isso. Desde já. Se não for no amor, vai ser na dor. Sim, com certeza. E pelo que você estava explicando, é uma questão mais de juntar os dados e organizar do que de fato fazer, porque o que se entende é que se já faz isso, certo? Nesses dados que elas preenchem, já dá para observar o que falta, o que geralmente, via de regra, elas deixam de fazer? Dá para observar. O que você... A parte de governança é nítido. A parte do environment e parte do social é muito forte. Inclusive, pequenas empresas têm, às vezes, um caráter social muito grande. Mas a parte de governança fica muito a desejar. Que é bem simples. Como que você estrutura suas metas, como você acompanha suas metas, parte de compliance, o que hoje é muito importante, né? A gente está falando que muitas vezes, se você não tiver compliance, aí eu estou falando de compliance básico, né, Aline? Quem paga não aprova, coisas básicas. E muita gente não está nem olhando para isso, e aí você pode ter desperdício ou desvio porque você não está praticando ISG. Entendi. Tá? Então, isso pode doer no seu bolso, no bolso da transportadora. E a partir do momento que você verifica isso, que vocês verificam ali na NTC, que é uma parte que ainda é carente, qual que é o próximo passo? Como atuar para ajudar essas empresas a agirem mais na governança, por exemplo? O primeiro passo foi dado, que é a empresa entender o que ela não tem, né? E aí é uma visão dela, porque a gente não tem acesso a todos os dados dessas transportadoras, a não ser quem queira estar lá com a gente. Então, primeiro ela tem que entender onde falta. E aí, quando ela faz essa plataforma, ela consegue entender isso. E aí, depois, a gente está estruturando ainda, tá? Não está tudo 100% pronto, né? Então, os próximos passos é conhecer todos esses dados, sem saber os nomes das empresas. E depois disso, qual é o tema que está faltando e procurar treinamentos, seja numa plataforma, né? Eu sei que hoje estão lançando a plataforma, então a gente pode fazer aí uma parceria para entender o que realmente está faltando de conteúdo, e aí essa empresa produz o conteúdo e coloca dentro da plataforma, porque a gente tem uma amostragem um pouco maior, precisa ter um pouco maior de empresas para entender qual é realmente essa demanda para que a gente dê o remédio certo, né, para quem precisa e realmente fazer a mudança nessas empresas. É mais uma questão, né, Joyce, de ajuste do que qualquer outra coisa. Não requer grandes investimentos, né? Não, as pessoas acham que ESG... Acho que ainda tem gente que acha que é abraçar árvore, não é, né? Abraçar árvore. Mas tem gente que ainda acha. Então, assim, e eu tenho uma premissa muito forte, né, que o ESG ele tem que ter um lado da balança do financeiro. Claro que coisas sociais, muitas vezes, você não consegue pesar no financeiro. Mas vou dar um exemplo nosso da Transjordano. A gente faz uma campanha de multivacinação, que consiste em quê? O custo dela é super baixo. Eu estou falando em relação ao que a gente produz, tá? A gente já vacinou mais de 3.650 crianças. A gente não compra as vacinas, a gente não tem enfermeira, a gente não tem nada. O que a gente faz? A gente faz uma parceria com as prefeituras. As prefeituras nos dizem onde precisa ser mais... Tem mais crianças precisando de vacinação. A gente usa a UPA deles, a enfermeira deles, as vacinas do governo. O que a gente faz? A gente contrata um trenzinho. Sabe aquele trenzinho lá? Sim. Do Batman, coloca os personagens e a gente passa nas comunidades carentes, com recurso nosso próprio, com funcionários nossos próprios, colaboradores que têm essa pauta social forte. Se agrega valor primeiro no pertencimento do seu colaborador com a sua empresa. Você mostra valor para isso. E aí é lindo, porque é lindo e ao mesmo tempo triste, mas a gente já pegou um caso de uma menina que teve que tomar 4 vacinas no mesmo dia. Nossa. Então, olha o futuro que a gente como empresa e a gente como colaborador conseguiu dar para essa criança. Era uma menina.
E aí mobiliza os nossos motoristas a olharem para isso porque eles veem o movimento. E, claro, a gente passa em lugares que são bairros aí que tem uma carência maior, e aí a gente consegue contribuir para um futuro melhor. Tudo isso começou porque a poliomielite está voltando no Brasil. Então, imagina que você tem um funcionário. E aí, quando eu linko que muitas vezes a gente tem que pesar na balança financeiro, mas pode ser que esse financeiro realmente não é tão palpável, é isso que eu estou dizendo. Às vezes você pode ter um funcionário que nem olhou para a carteira de vacinação. E aí, na hora que ele vê esse movimento, ele vê que a filha ou o filho dele está faltando vacina. Porque você tem um trabalho social, mas você traz dentro do seu ecossistema, né? É isso. Aí ele vai falar, poxa, vamos supor que seja um caso grave, e a filha ou o filho estão com 3 vacinas. Ele vai falar, nossa, essa empresa me ajudou a enxergar isso. Tá. Querendo ou não, é uma forma de retenção. Como a gente quantifica isso? Difícil, desafio. Mas então a gente tem que olhar numa visão sistêmica sobre isso. Então, assim, a gente precisa olhar isso com muito carinho e realmente fazer ações que impactam. E me diz uma coisa, o E do ESG, como é que está o desempenho das empresas dentro da letra I? Se eu linkar ela muito com o consumo de combustível, como a gente conversou, eu acho que aí cresce, porque é diretamente ligado no bolso. O diesel hoje é o 2º maior custo. 35%. E pode ser que, de acordo com o cenário atual, isso passe para primeiro o maior custo. Então, tudo depende um pouco do cenário que acontece. Então, se você treina os seus motoristas, se você acredita numa condição econômica, que você faz um programa de premiação para eles, automaticamente você já faz a governança, porque você está tendo metas, você já faz a parte do meio ambiente. Muito interessante isso. E o social, que você falou que está bem engajado. Mas, Joyce, quais são os principais gargalos, além de tudo que você citou aí, para fazer com que esse comitê seja algo perene? Porque eu vejo que tem que ser perene, né? Sim. Não pode parar. Quais são as principais dificuldades que você já enfrentou aí na frente desse comitê? Eu acho que o principal desafio é a gente ter a continuidade das empresas, né? Eu acho que muitas vezes a empresa faz uma parte, faz uma vez, depois fala, isso aqui não agregou muito valor. Claro que é uma coisa nova, tá? Então, estou te dizendo o que eu imagino que possa acontecer. Começa todo mundo, ok, tá tudo ótimo, mas, poxa, chegou uma hora que eu tenho que reduzir custo, o que eu vou reduzir primeiro? Vai reduzir a parte de ESG. Exatamente. E aí, será que faz sentido? Porque na hora que você for participar de um bid, onde o seu cliente te pedir um relatório e você não tiver, você pode ficar de fora. Porque vai ao encontro que a gente estava falando, que é uma pressão que vai aumentar cada vez mais, né? E é mais crítico para as pequenas e médias, né, Joyce? Com certeza. Imagina pequenas e médias em 2027 tendo que reportar emissões de CO2, sendo que ela já está com dificuldade de fazer o cálculo de médias. Estou dando um exemplo, né? Então, imagina, se ela não começar a pensar nisso, ela pode ter problemas depois. Tá, e tudo isso que vai se pedir a partir de 2027 é todos esses âmbitos, no E, no S e no G, de uma forma igual, ou tem algo que pese mais? Não, pelo que eu entendi, nesse primeiro momento é só emissões. Só emissões? Só emissões, sim. Tá. Isso por parte do governo, né? Tá. Claro que a gente já tem aí vários embarcadores que te mandam um questionário para você preencher. E aí, com certeza, estou dizendo, eu como Transjordano, nos meus clientes, nos nossos clientes, eles nos dão uma nota. Fato, dá para você ver na planilha ou no sistema. Qual é a nota da transportadora? Isso, você não tem conhecimento, mas um corte, né? Com certeza, não tenho dúvida. E isso vai além de você conseguir fornecer para esse cliente o transporte. Isso também entra na questão da negociação do frete, né? Com de certeza. Você ter mais argumentação. Como é que funciona isso, esse bastidor? Eu acho que mais do que negociação, você ganha muito proximidade com os clientes. Então, vou dar um exemplo de mulheres, né? A Transjordano é muito forte em termos de mulheres motoristas. Se tem algum evento do cliente, eles querem que a gente quebre algum paradigma, alguma coisa, nos chamam. E aí você está próximo do cliente, não por uma negociação. Esteja sempre perto do cliente, porque uma hora, né, quem é visto não é lembrado. Então, a gente sempre procura estar mais próximo do cliente em relação a isso. Claro que numa negociação, isso conta. Alguns embarcadores já têm linha de corte X. Se for abaixo da linha de corte, eu nem chamo. Tá. Isso já existe.
Muito bom isso. E você também já tinha me contado uma certa vez sobre um programa da Transjordano de, como se diz, de meditação. Isso entra no SG, né? Totalmente. Conta, vamos relembrar um pouco. Vamos. Isso entra no ESG, isso agora entra no R1, né? Sim. E no R1, que é o novo programa do governo de saúde mental e bem-estar. Sim, tá todo mundo falando Todo mundo dessa falando aí, né? sobre isso, como vai ser feito, quais são os critérios, o que você tem que fazer, o que você não tem que É a fazer. partir de quando mesmo? A partir de já, pelo que eu tô sabendo. Mas acho que acho que é junho. A junho. A gente precisa confirmar essa informação, tá? E aí entra diretamente Entra nessa diretamente, e-mail. porque você vai ter que reportar, você pode ter problema. E aí tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo de como os colaboradores vão utilizar isso para um lado bom ou um lado ruim. Aí é uma outra conversa bem profunda. E é linda essa meditação, porque a nossa diretora de saúde mental e bem-estar, que é a Cândida, ela se formou em Mindfulness, instrutora de Mindfulness pela USP. Foi 1 ano e meio de curso. Ela lia muito, aprendeu sobre isso. E aí ela contratou a professora dela para fazer uma mentoria para ela construir algo para os motoristas. Tudo começou primeiro para os motoristas da Transjordano. E ela construiu um curso de 4 encontros, 1 hora por semana. E hoje ela faz esse curso para os motoristas às 8 horas da noite. E eles fazem da boleia do caminhão, Aline. Então, assim, é muito legal ver motorista repetindo o curso, ver motorista dizer que aquilo impactou muito na vida dele. Tem um caso do seu Aparecido que ele falou que ele chamou ela de Dona Cândida. Dona Cândida, eu entendi, eu já estava na 4ª mulher e achava que o problema era das mulheres. E agora eu entendi que o problema sou eu. Que bom, né? E ele continua com a 4ª mulher até o momento. Ajudou na vida pessoal. Totalmente. E imagino que ajude também no dia a dia aí do transporte, né? Redução agora, de acidente, muito. Enfim, E aí, de vida. depois eu posso compartilhar com vocês. Ela está terminando de fazer. Os motoristas falaram que não tinha tempo para meditar. Ela disse, o Mindfulness é uma habilidade de meditação e uma das metodologias e uma das diretrizes é que você consegue meditar em todos os lugares. Se você está sentado, se você está caminhando, se você está escovando o dente. E aí a gente todo motorista faz, bater o pneu antes de começar a viagem, certo? Sim. E aí ela está gravando uma meditação para que eles aprendam, antes deles baterem o pneu, eles escutem a meditação e façam a meditação no movimento e como é que a gente pode dizer, na atividade de bater os pneus. Muito interessante. Muito legal. Isso. E aí a Transjordano já começou antes de ter essa... Sim. Mas as empresas, elas já estão começando? Acho que pouco, viu? Pouco. Primeiro porque isso entra para elas no supérfluo, né? Mas só que não vai ser, porque você tem que fazer um diagnóstico primeiro. E depois você tem que fazer programas. Então, a gente começou antes. A gente começou, já faz 5 anos esse programa de Mindfulness. A gente já começou há 5 anos atrás dando um programa. E aí, de novo, a empresa vai lá e não faz nada. Ela tem um colaborador que vai dizer que está com um problema de saúde mental. O quanto isso pode representar de custo. Ou quanto isso pode trazer de prejuízos para essa empresa e desafios, né? Então, é importante a empresa sempre olhar para isso. Por isso que eu falo, Aline, as pessoas acham que SG nossa, ou é um negócio muito grande, ou é abraçar uma árvore, ou custa muito dinheiro. São vários mitos aí, né? Só que se a empresa não determinar um tempo para isso e não discutir isso... Como parte importante do negócio. Exatamente. Isso vai gerar problemas e tem complicações. Que doer um pouco no bolso, muitas vezes, né? Como tudo aqui no... Por isso que a gente está aqui falando um pouco sobre isso, para que não doa, né? Que as pessoas doa escutem antes. E aí, na sua visão, o que diferencia uma empresa que faz ESG de verdade de outra que não faz, que acha que faz, mas não faz? Acho que dá para você perceber quando você começa a perguntar para algumas pessoas nos resultados, porque quando você fala em ESG, você sabe quanto você reduziu. Então, por exemplo, a gente fez nosso relatório de sustentabilidade. A gente aumentou as emissões, porque a gente comprou mais caminhões, a gente está rodando mais. E aí, quando você quebra isso por KM, porque o que vale é o quanto você emitiu por KM. A gente reduziu 5,8%. Então, você percebe que eu estou te dando números de uma empresa que sabe o que está fazendo consolidada em relação a isso. E as outras empresas, eu tenho tudo de ESG, tá bom, e como é que tá? Eu faço um social aqui. E o que eu vejo muita gente fazendo, né? Começa um projeto, faz uma parte, acabou. Aí começa outro, acabou. E aí não ganha continuidade. O ESG também é muito de você ter continuidade, constância, avaliar os resultados. E aí pode ser que aquela constância, com a análise de resultados, te diz o seguinte: o resultado foi ruim,
para o processo, começa outro. E aí vem a governança, uma vez que você está olhando para o que você está fazendo, você está olhando para o seu resultado bom continua, resultado não satisfatório, reformula tudo. Ô Joyce, essa plataforma que você citou, ela vai ajudar justamente, ela ajuda justamente nisso, né? Sim. De você acompanhar para ver se você realmente está fazendo a coisa certa ou não, né? Isso, é exatamente isso. E aí o que você está fazendo e onde você está melhor. Muito bom. E com relação a... Vamos falar sobre emissões no transporte de carga. Na sua visão, as empresas elas já estão entrando no caminho certo? A gente conversou aqui em outras entrevistas sobre a seguinte questão. Muito se fala, vou reduzir a emissão, vou comprar caminhão elétrico, vou comprar caminhão a gás. E tem a gestão da frota, que você não precisa fazer grandes investimentos e que apenas com essa gestão você consegue reduzir muito menos emissão. E parece que ainda existe pouco, essa consciência ainda não é tão avançada de que se você fizer a lição de casa como se deve fazer, você acaba encurtando o caminho, deixando a jornada um pouco mais fácil. É isso mesmo? Tá certíssima. Não preciso nem complementar, porque você foi cirúrgica, mas exatamente isso. E lembra que eu disse para você, muitas vezes as pessoas pensam que o ESG é algo muito grande. E aí, se você está dentro de casa, diz é o seu maior segundo custo, vamos olhar para isso. Como que você não faz um treinamento para o motorista? Como que você não sabe quanto a Aline fez o real por km ou quanto a Joyce fez por real por km? Ou as telemetrias que agora dão nota, né? A gente tem aqui o patrocinador Master Scania, eles trabalham com A, B, C e D. Vou fazer um merchan ainda, hein? Eles ainda te dão desconto no contrato de manutenção, de acordo com a nota que você é de menos emissão ou mais emissão. Eu sei a nota da Transjordano. Eu estava num evento da Scania, pedi para o menino me mandar e falei, aí, tá, estamos bom? Estamos bem? Ele falou, vocês estão ótimo, porque a gente faz um trabalho. E aí, de novo, o grande é muito difícil, é um desafio. E como que a Transjordano vai ter caminhão elétrico? Não vai ter caminhão elétrico. Nossas rotas são diferentes. Exatamente. Nosso perfil de carga é diferente, nosso perfil de transporte é diferente. Então, hoje a gente tem uma premiação para os motoristas, que se chama Ouro da Estrada. O motorista sente no bolso quando ele economiza. Essas premiações, elas existiam antes, mas no sentido financeiro. Hoje, quando você reduz o consumo, você reduz a emissão. Está faltando fazer essa ligação, né? A gente fala isso com eles no treinamento. A gente transforma o quanto eles conseguem reduzir de litros em quantas árvores são poupadas. Isso é super legal de você fazer e super fácil. Claro que o cálculo de árvores é bem complexo, mas dá para você estimar sem muita complexidade talvez na plataforma de vocês ou talvez até pelo site de algum lugar, você consegue saber mais ou menos isso. Então, assim, de novo, vamos fazer o simples porque dá para fazer e eu concordo. Olhe para dentro da sua transportadora e vê o que você não está fazendo. Né? Hoje a gente tem milhares de telemetrias, as próprias dos caminhões, outras que são terceirizadas para você colocar e fazer a gestão. E aí a consciência, né, de você como transportador também, ao invés de olhar também só no bolso, você vai estar reduzindo a emissão de CO2. E aí, então, voltando à sua missão nesse comitê, é justamente criar essa consciência, então. Sim. É no simples que se faz a revolução. É isso? É isso. E dá para fazer isso rápido, fácil, sem muito recurso financeiro. Só que exige energia, exige acompanhamento e exige constância, que a gente falou aqui. O que você enxerga aí para esse comitê nos próximos anos? Hoje, a jornada é sobre conscientização. Qual que é o próximo passo? Acho que o próximo passo ainda continua sendo conscientização, porque eu acho que a conscientização ainda vai 2026, 2027, eu imagino, uns 2 anos. A gente tem vários outros agora meios, né? Inclusive esse prêmio que foi criado, o Fórum de Transporte Sustentável também contribui para isso. A gente está em época de Fenatran, o que vai contribuir bastante, né? Todas as empresas vão querer estar lá no prêmio, vão querer estar ganhando alguma coisa de prêmio. E isso traz uma notoriedade também, né? Então, eu acho que é a gente conseguir fixar isso mesmo na mente do empresário, que isso é importante. Acho que esse é o desafio, esse é o caminho. E tem outra coisa que eu não falei aqui, né? Mas quando a sua empresa ganha um prêmio, independente do que seja, acaba que você tem um marketing indireto, não feito por você, certo? Sim, é um reconhecimento. Você acabou respondendo aqui a minha pergunta no Giro Rápido, qual é a importância do prêmio Transporte Sustentável
né? Sim. É isso que você acabou de me responder. Perfeito. É uma questão de, quando você tem esse reconhecimento, é a certeza que você está no caminho certo e também inspiração para outras empresas, Sim, é isso? Com certeza. Eu gosto muito de apresentar esse nosso caso da meditação. E da meditação é um pouco mais complicado, mas o caso é da vacinação. Porque ele é altamente replicável. Se você tem uma transportadora, você vai numa prefeitura, você vai lá na UPA e você consegue fazer isso. O seu custo é o dia a dia ali, que é pipoca, que a gente faz. Eu mesmo já pintei, sabe aquelas... tatuagem só que com tinta? Pintura facial a gente faz. Ah, sim. Que E aí legal. a gente compra aqueles adesivinhos e a gente mesmo faz nas crianças. E, tipo, eu mal sei desenhar e a criança acha maravilhoso. Então, tem uma troca também, né? Então, assim... e é fácil para as transportadoras fazerem isso com custo baixo. Então, acho que essa parte de inspiração também... eu acho que a gente é muito feliz nisso, de conseguir inspirar, porque a gente também pega muita inspiração de outras empresas. Então, é legal acompanhar esses prêmios para entender o que as empresas estão ganhando, o que está sendo reconhecido no mercado e o que está ali que eu posso utilizar dentro da minha empresa. Muito legal. E, no caso, qual que é a sua visão sobre a participação na plataforma do Fórum Sustentável? Vai nesse caminho? O que você complementaria? Eu acho que sim, acho que toda a plataforma é bem-vinda. A gente está falando aí de transporte sustentável, existem poucas no mercado falando sobre isso. Então, eu acho que é maravilhoso, espetacular, é uma coisa a mais para o transportador e com um número pequeno de opções. Então, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Joyce, tem algo que a gente não abordou que você gostaria de dizer aqui, deixar alguma mensagem, já que você está à frente desse comitê? Para as empresas, né, que ainda não conhecem a NTC, para entrar no site da NTC e conhecer a NTC e procurar também saber, fazer parte da associação, porque essa parte da associação também acaba te ajudando no desenvolvimento da sua empresa e vir participar para o comitê de ESG, se você tem interesse, juntar a nós para que a gente faça um transporte sustentável melhor. Muito legal. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada pela conversa. Obrigada. Pessoal, obrigada por acompanhar essa conversa. Gostou? Compartilha com o pessoal e siga o Fórum de Transporte Sustentável nas redes sociais. Até a próxima.